Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo 31. Salmos, capítulo 31. Vamos ver o capítulo inteiro. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Se o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome. Tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço as ocultas que armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborrece-me os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as minhas angústias de minha alma, e não me entregaste às mãos dos inimigos. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece de mim, Senhor, porque eu me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos que se consomem. Tornei-me opróbrio de todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas, das tramas dos homens. Num esconderijo os ocultarás da contenda de língua. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplica, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preservará os fiéis, mas retribuirá com largueza o soberbo. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Gostaria de que os nossos irmãos, no domingo passado, quando falávamos sobre a leitura bíblica, nós pensamos e falamos aos irmãos que a gente podia ler a Bíblia
para ver o que esta palavra identifica no nosso coração, que é uma forma de ler a Bíblia mais devocional, e não ler a Bíblia pensando em ver qual é a verdade, quem que vai ser vitorioso, quem que gostaria que aquela palavra fosse entregue a uma outra pessoa, mas aqueles que acham que Deus fala, através da sua palavra, diretamente ao seu coração. Muitas vezes também nós lemos a Bíblia para fazer doutrina, muitas vezes para melhorar o nosso raciocínio sobre Deus, para que a gente ganhe algumas contendas em relação aos outros. Porém, nós falamos que seria interessante que a gente começasse a ler a Bíblia, mas ler a Bíblia esperando Deus falar com cada um de nós, Deus tocar no nosso coração. Essa leitura desse texto do Salmo 31 é uma leitura longa, mas eu acho que ela tem um valor bastante importante, principalmente no dia de hoje. O que nós tivemos na sexta-feira passada? Podem falar juntos, em voz alta, todos que lembrarem de alguma coisa que ocorreu sexta-feira passada. Dia da reforma. Dia da reforma. Muito bem, dia das bruxas, está certo? Então, nós tivemos dois grandes fatos, né? O dia da reforma e o dia das bruxas, não é verdade? E eu não vi ninguém passando de vassoura perto de mim, né? Então, se existe bruxa, eu não sei, porque eu não vi. Mas nós sabemos que o nosso mundo de hoje, né, tem momentos que fazem festas, e essas festas elas ocorrem porque fazem parte de uma crendice popular ou alguma coisa que vai levantar festas diversificadas ou diferentes. Então, quando nós tivemos na sexta-feira o dia das bruxas, a gente fica pensando, quantos de nós pensou no dia das bruxas para fazer uma festa? E eu acho que o projeto nosso fez uma festinha, né? Só que não chamou o dia das bruxas, chamou o que mesmo? O que o projeto chamou? Fala, Lucas. Fala para eu ouvir. Festa fantasia. Para não ser chamado de Dia das Bruxas, certo? Porque na realidade, se fala que é o Dia das Bruxas, envolve o quê? O que envolve? Bruxaria. Acreditar em alguma coisa de bruxaria, não é verdade? Acreditar em bruxaria é bíblico ou não? Não. Dá para citar algum versículo que fala contra a bruxaria? Muito bem, Deuteronômio 18, lá você tem alguns versículos que falam, né, que toda bruxaria consulta a mortos, consulta cartas, né, que Deus condenava aqueles povos que faziam isso. E normalmente eram povos de onde? Do Egito, né? E Egito, na Bíblia, né, principalmente no Velho Testamento, representa uma fase daqueles que não querem o reino de Deus. Não o Egito, né, povo, mas aqueles que tinham, naquela época, feito com que os hebreus passassem como escravos durante 400 anos. Então havia essa preocupação, né, de que o Deus verdadeiro não estava no Egito. O Deus verdadeiro estava em Israel. Agora, Israel era onde? Muito bem, não tinha lugar ainda, não era onde é hoje, né? Israel, eles saíram em busca da terra prometida, que hoje é uma parte do Líbano, né? E nesse lugar onde eles queriam viver, era o nome de Deus quem tinha que ser exaltado, não outros nomes, não outros deuses. E nós temos da saída do Egito o quê? Os 10 mandamentos. E os 4 primeiros mandamentos nós aprendemos lá na Vila das Mercês hoje. Quais são mesmo os 4 primeiros? Amar a Deus com todas as coisas. Vamos falar na ordem. Não terás outros deuses
diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não adorarás outros deuses, nem outros aparências ou semelhanças de deuses. E o quarto, como que era? Muito bem. Não dirás o nome, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Então, nós temos aí os 4 mandamentos que reforçam o quê? A unicidade de Deus, ou que Deus era único, que Deus era maior, que Deus era mais importante, que Deus era para ser louvado, que Deus era para ser adorado, e não um outro Deus qualquer, uma outra situação qualquer. E esse salmo que nós temos aqui, ele é bastante interessante, e eu fiz uma leitura na Bíblia Católica e ressaltei alguns pontos de uma versão um pouco diferente que nós vamos falar aos nossos irmãos. Mas antes eu vou dizer o seguinte: esse capítulo 31, ele podia ser um salmo que são lamentos de louvor. Lamentos de louvor é uma coisa diferente, não é? Porque louvor é o quê? Entusiasmo, é grito, é vontade, é exaltar, né? Enquanto que lamentos, né, é chorar, é clamar. E na realidade o salmista faz esses lamentos, mas entre os lamentos, as dificuldades que ele tem, ele sempre fala: mas eu confio no Senhor, eu nunca vou deixar de confiar no Senhor, eu nunca serei envergonhado, porque Deus estará comigo. Enfim, nós temos mais ou menos isso que a gente tem na nossa vida. A nossa vida é muito fácil, assim, muito tranquila, não temos problema, não temos dificuldade, não temos desentendimentos, é isso? Então nós coincidimos exatamente com a situação desse salmo. Quando a gente tem as nossas dificuldades, quando a gente tem os conflitos, quando a gente interiormente também tem um conflito com a gente mesmo. Não existe ser humano que de vez em quando não passa um momento de conflito pessoal, interior. Só que esse salmo é importante por isso. Nós podemos passar conflitos interiores, porém nós temos o quê? Como solução? Deus que está conosco, Deus que está à nossa frente, Deus que está juntamente conosco, Deus que nos dá força para as nossas vitórias. E alguém foi, resumindo esse salmo, que alguém não cristã, né, assim, de igrejas evangélicas, disse o seguinte, que esse salmo é o mais poderoso contra o mau uso da magia. Então, que o salmo, ele tinha questões bastante importantes e não permitia que a magia fosse alguma coisa feita de forma errada, né? O mau uso da magia. Destrói qualquer trabalho e o poder do inimigo. Então essa pessoa disse que para ela esse salmo destrói qualquer trabalho e destrói o poder do inimigo. Protege contra calúnias, contra pessoas que se utilizam de sortilégios para tirar proveito dos inocentes. Já viram alguém fazer sortilégio e tirar proveito dos inocentes? Quem faz isso? Cartomante, né? Necromante. Quando lê as mãos, o que é mesmo? Quando lê as mãos? Quiromancia, né? Enfim, todos esses nomes, eles são sortilégios para tirar alguma situação daquelas pessoas que não estão entendendo as coisas com a verdade, né, que normalmente a gente tem que encontrar. Normalmente as pessoas se debilitam quando encontram os problemas. Porém, esse salmo, o que nós temos que fazer? Temos que retornar para Deus. Não é para pesquisar em outras situações, não é para ir atrás de outros sortilégios, mas é para buscar em Deus, que está conosco, Deus que
está à nossa frente, o Deus que caminha conosco em cada dia, em cada dificuldade, em cada conflito, em cada situação. Favorece, ele diz aqui, essa pessoa que estava analisando o salmo, favorece a escolha correta da vocação, ligada a trabalho ou a estudo. Beneficia em especial as mulheres, para que triunfem no mercado de trabalho com liderança e inovação, dando-lhes sucesso e prestígio. Auxilia na luta contra o preconceito. Então esse salmo, para essa pessoa, ao ler, ele disse tudo isso para ela. Para nós, e hoje lemos o salmo aqui, o que ele realmente fala do nosso coração? O que o salmo pode acrescentar na nossa vida para que a gente tenha uma visão diferente de Deus, para que a gente sirva a Deus como Ele é? Vocês lembram dos nomes de Deus no Velho Testamento? Que algumas igrejas utilizam hoje, claramente. Muito bem, um nome é Yahvé, né? Que algumas igrejas, que uma seita acabou chamando de Jeová, né? Mas Yahvé, e outro nome bastante utilizado é Adonai. Adonai era utilizado para dizer do Deus do dia a dia. Então o Deus que está conosco em todos os momentos, o Deus que assiste o nosso cotidiano, o Deus que caminha conosco nas dificuldades que temos, nos sentimentos que temos, nas nossas desavenças que temos no dia a dia, era Deus Adonai. O Deus que cuida do universo, o Deus que é Senhor de todas as coisas, soberano Senhor, é Deus Yahvé. Então, quando o judeu utiliza no Velho Testamento, ele tem essa diferenciação. E o salmista, ele sempre tem a visão de Deus, qual Deus? Nos problemas que ele tem. O Deus Adonai é o Deus que está presente em todos os momentos. É o Deus que não nos abandona nunca. É o Deus que não desiste de nós nunca. É o Deus que caminha conosco sempre. Então, esse salmo, ele revela para nós esse Deus Adonai, que o salmista, quando ele está em dificuldade, quando ele se sente que os inimigos e os adversários querem derrubá-lo, então aí ele invoca Deus Adonai do dia a dia. Ele invoca Deus para que Deus esteja com ele no momento que ele tem que fugir, no momento que ele tem que enfrentar, no momento que ele tem que dizer alguma palavra, é o Deus Adonai que está com ele. Muitas vezes nós cremos no Deus eterno, soberano, poderoso, e muitas vezes nós nos esquecemos do Deus do dia a dia. Sabemos que nós temos uma doutrina que se chama providência, que é exatamente esse Deus do dia a dia. E a providência diz assim: Deus não criou o mundo, deu corda e deixou, mas Deus cuida de nós todos os dias. E Jesus disse: não cai nem um fio de cabelo da vossa cabeça sem que ele tenha conhecimento. Então, quando nós estamos em dificuldades no dia a dia, nós temos que lembrar do Deus Adonai, Deus que está presente, Deus que está a cada dia juntamente conosco. E esse salmo, ele é esta presença de Deus nas diferentes dificuldades que tem o salmista. No verso 1 diz assim: no Senhor procuro abrigo, não permita que seja confundido jamais. Então, quando nós procuramos abrigo no Senhor, diante do mundo, nós temos muitas opções. Nós temos a opção, de ver com algum colega nosso o que ele tem para nos dizer, ver com alguém que sabe um pouco mais que a gente o que essa pessoa pode nos dizer. Mas no caso do salmista, ele fala que ele não seja confundido e que o homem abençoado é o homem que não segue conselhos errados. Então nós precisamos ter amizade, envolver-nos com as pessoas, mas não seguirmos de forma nenhuma conselhos errados, porque Deus não pode nos deixar confusos diante das coisas que temos que enfrentar. Não seja eu confundido. Quem na realidade levantou
bandeira de que as Escrituras eram a palavra de Deus e de que nós tínhamos que estudar a palavra de Deus, foi quem? Agora sim, né? Lutero, muito bem, a Reforma, que foi também comemorada nessa sexta-feira. Então nós estamos diante de situações que elas são bem antagônicas. De um lado você tem a crendice, né, popular, movimentos populares, e do outro lado nós temos o quê? A verdadeira invocação de Deus. Porque Lutero, quando ele veio, ele quis reformar o quê? Para que o justo pudesse viver a partir da fé em Jesus Cristo. Para que o justo não fosse aquele que dependeria de outras coisas, mas vivesse exatamente através de Cristo. Então, o salmista fala: não seja eu jamais confundido, que a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, a formação da vida com Deus tem que estar dentro de nós, para que a gente não seja envolvido por outras coisas do nosso mundo, mas para que a gente seja fiéis a Deus, como Ele tem marcado presença no nosso dia a dia, porque Ele é Deus Adonai. O salmista chega a dizer no verso 3 o seguinte, aliás, antes do 3, o verso 2 diz o seguinte: o Senhor ouve as minhas palavras ditas de coração. Notem, meus irmãos, você já pensou em dizer palavras para Deus, mas eu vou falar agora, eu vou falar, Senhor, de coração mesmo. E que Deus, Ele ouve as palavras que vêm do coração, do mais profundo da alma, do ser humano que está em dificuldade, do ser humano que está agoniado, daquele que está angustiado. O Senhor ouve aquela palavra que vem do coração. Então esse salmo, ele é exatamente a experiência de Davi, para que a pessoa pudesse sentir que Deus, quando a gente fala de coração, por isso o salmista diz: ao coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então Deus tem essa forma de nos enxergar desde que a gente esteja de coração diante dele, desde que a gente ofereça a nossa vida como sendo a coisa mais rica, mais sincera, mais verdadeira para Ele. E no verso 3 diz assim: para a honra do seu santo nome, conduza-me e olhe para mim. Entendam, Deus vai olhar para você não só por causa de você, mas é por Ele mesmo. Ele mesmo está interessado na sua vida, Ele mesmo quer abençoar a sua vida. O nome de Deus é importante. Deus vai fazer que você seja abençoado, para que você fale assim: não, eu represento a bênção de que Deus quer ser engrandecido na minha vida, Deus será exaltado na minha vida, ou Deus tem o propósito de que a minha vida seja uma bênção para Ele. Então nós vivemos, e muitas vezes nós pensamos assim: ah, não, eu não tenho nada, mais ou menos como o Salmo fala, como esse Salmo fala. E quando muita gente evitava de olhar para mim, né? Nesse Salmo nós encontramos esse versículo. E as pessoas, eu era escárnio, era tido por morto, mas quem me valoriza, quem dá o valor real da minha vida é Deus. E Ele me aprova, e Ele faz muitas vezes as coisas por mim, não só por mim, mas por Ele mesmo, porque Ele está junto, abençoando. Deus está na frente, Deus está sobre todas as coisas, dirigindo o nosso caminho. Verso 6 diz: o Senhor vê com clemência as pessoas que prestaram cultos, dirigidos por sacerdotes ignorantes, sem cultura e nem respeito. Essa versão é diferente, como eu falei, né, meus irmãos? Não está escrito isso aí na nossa versão. A gente pode até, alguém pode ler o verso 6, a primeira parte? Aborrece os que adoram ídolos vãos. Mas aqui fala um pouquinho mais, né? Fala o quê? Aqueles que prestaram cultos dirigidos por sacerdotes ignorantes, né? Como se as pessoas tivessem levado
E aí o salmista, né, fala que Deus tem clemência com essas pessoas que no fim ocorreu isso na vida deles. E a gente pode saber que se a gente falar assim, tal igreja, ela é boa, muita gente pergunta para mim, tal igreja é boa? E eu falo, a igreja pode não ser, mas normalmente quando ela fala a verdade em alguns momentos, ela salva alguém do inferno. Então muitas vezes Deus tem essa clemência para com as pessoas, para que elas não sejam enganadas, para que elas vivam ou aprendam a servir a Deus mesmo diante de coisas que não são de Deus. Deus nos dirige de uma forma maravilhosa. Nesse salmo, Deus dirige a nossa vida de uma forma assim que a gente não consegue avaliar quanto Deus nos tira de coisas que não seriam boas para nós e às vezes, nesse caso, situações religiosas. E o salmista continua no verso 10, ele diz assim: não quero sentir mais dor, quero falar palavras de otimismo em vez de gemidos. Isso aí todo mundo quer, né? Não é verdade? Não queremos sentir mais dor, queremos falar palavras de otimismo em vez de gemidos. A outra versão diz, graças a você que está me ajudando, verso 10. Graças a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Então, se a gente fosse dizer para Deus, né, da nossa forma, talvez a gente falasse dessa forma que está nesse texto aqui que eu li, né? Não quero mais sentir dor, né? A dor me atrapalha, a dor me leva, os meus ossos sentem a dor de estar sofrendo. Às vezes é dor física, mas as dores maiores, às vezes é da angústia no coração, quando a gente está desiludido, desanimado com as coisas. E aqui o salmista diz, não quero mais sofrer essa dor. Coloque, ou Deus, né, intervenha na minha vida, faça alguma coisa por mim, porque preciso da tua presença comigo. No verso 13 diz assim: sinto medo quando estou na multidão, parece que todos atentam contra mim. É o verso mais moderno, acabei de escrever agora mesmo, né? Sinto medo quando estou na multidão, parece que todos atentam contra mim. Hoje nós vivemos no meio da multidão totalmente inseguros, e aqui o salmista já estava falando isso, desde aquele tempo já havia essa insegurança, né, do mundo que o salmista vivia. Eu penso assim, que a gente está voltando em determinados momentos, a nossa sociedade está meio parecida com aquela antiga. Como que era antiga? Não tinha muita conversa, não é verdade? Se a pessoa era bem visto lá numa aldeia, então ele era bem visto na aldeia. Se ele fosse visitar uma aldeia onde ele fosse um desconhecido, ele estava incorrendo sérios riscos, ou pondo a sua vida em situação de risco. Hoje, o que ocorre? Mais ou menos a mesma coisa. Quando nós vamos em lugares que nós conhecemos, às vezes a gente sabe como funciona aquele lugar, e quando a gente vai em algum lugar desconhecido, a gente fica apavorado, porque as situações sempre colocam a gente em risco. Então o salmista diz que isso daí também a gente pode colocar para quem? Para Deus. É Deus quem nos livra. No domingo passado a Leila deu testemunho aqui de que Deus a livrou, né, que as pessoas estavam assaltando junto às provisórias, e que ela passou no meio do assalto. Então nós sabemos de que Deus é quem nos livra, e quando nós lemos esse salmo, Deus fala conosco para que a nossa vida tenha apoio em Deus, para que Deus seja o Senhor nosso, aquele que dirige os nossos caminhos. No verso 20 diz assim: o Senhor me protegeu contra as maquinações das pessoas. Mesmo as pessoas que maquinaram contra mim, Deus protegeu contra a maquinação delas.
contra aquilo que elas pensavam em fazer contra mim. Deus fez com que eu fosse protegido. Sob sua proteção estarei seguro das línguas maldosas. Então o salmista tinha uma confiança total em Deus em todas as situações, não só numa situação. Aí no final, verso 23 diz assim: vamos amar ao Senhor todos os que acreditam em seus feitos. Então é a mesma coisa que nós falamos para a igreja agora. Vamos amar ao Senhor todos nós que acreditamos em seus feitos. Aí na minha versão aqui tem uma palavra dura aqui. Aos que não acreditam, dê a eles a paga merecida. Né? Que é mais ou menos o que está aí. Fala aí, é mais grande. Beleza. Amai o Senhor aos todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. E aqui é mais no popular, né? Com a sua paga merecida. Então, outro convite do salmista, né, depois de ter colocado todos os seus momentos diante de Deus, que é o que nós precisamos fazer quando lemos a Bíblia, colocar os nossos momentos diante de Deus, nós podemos dizer assim: vamos ser fortes e de coração valoroso, confiem no Senhor. Então nós, como igreja, nós vamos ser fortes e confiarmos no Senhor, porque o justo viverá por fé. E quem disse isso foi o nosso reformador Lutero. Então esse salmo, ele é a aprovação de Davi, porém ele mostra a confiança de Davi em todo momento de provação. A reação de Davi nos momentos de dificuldade muitas vezes são bem diferentes dos nossos momentos quando estamos em dificuldade. Então que a igreja possa, nesse dia, que é o dia da nossa ceia, da nossa comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, e a declaração nossa de que servimos a Cristo, que somos seus discípulos, que nós possamos realmente entender que Deus está juntamente conosco. Deus é Deus Adonai, do nosso dia a dia, de todas as nossas situações. Deus é aquele que deve guiar os nossos passos. Que Deus nos abençoe.